Graça e paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Queridos, vamos nos colocar em pé. Quero convidar você a, nesse culto vespertino, mais uma vez, glorificar o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui em comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Então, quero convidar você a sair do seu lugar, dar um abraço aí no seu irmão, dizendo: seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus te use, que Deus continue superabundando de graça, de favor, de misericórdia sobre você. As misericórdias do Senhor já se renovaram nesta manhã e ela não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem fim, dura para sempre, né, Cibele? Deus é fiel, Deus é bom todo o tempo e o tempo todo. Deus é maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua tarde, abençoar o seu dia. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Então nós vamos começar o nosso primeiro dia na presença de Deus, glorificando o nome do nosso Deus. Como é bom que os irmãos vivam em unidade. E em unidade, em pé aí do seu lugar, você vai começar a bendizer e a exaltar o nome do nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor, porque Ele é muito bom, maravilhoso para conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos caminhar na luz, amém. Você pode adorá-lo com as suas palmas. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu quero viver, declare, uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade, caminhar contigo e fazer tua vontade, e fazer tua vontade.
Quantos aqui querem fazer a vontade do Senhor? Que Ele nos capacite nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, uma salva de palmas ao nome do nosso Deus. Nós caminhamos na luz, caminhamos na verdade do Senhor Jesus, e nele não há sombra de dúvida nenhuma, nele não há nada de errado. Deus é perfeito, amado. Deus é perfeito e a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus para com as nossas vidas, a vontade de Deus para cada um de nós, é que nós não nos percamos, é que nós não nos afastemos dele, porque ele é bondoso para nos acolher, bondoso para nos receber e nos transformar. Antes nós éramos trevas, mas quando nós nos identificamos com o Senhor Jesus, a luz dele brilhou em nosso coração, nós fomos iluminados, a nossa mente, os nossos olhos, as nossas mãos, tudo que é em nós foi tocado por Deus, para sermos testemunhas dele. E ele nos disse: ide, resplandecei, que a glória do Senhor esteja sobre nós. Então nós estamos aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém, igreja? Amém? Levante suas mãos, vamos orar. Vamos orar bendizendo o nome do Senhor. Deus, nós somos teu povo, nós somos, Deus, teu rebanho, somos ovelhas do Senhor, somos filhos do Senhor. E nessa tarde, mais uma vez, nós estamos aqui na tua casa para glorificar, bendizer, exaltar o teu santo nome, porque tu és, ó Deus, o Senhor de toda a terra, tu és o Senhor de todo o céu e do universo. O Senhor se importa com cada um de nós, o Senhor é maravilhoso, ó Deus, em estabelecer os teus desígnios sobre as nossas vidas. O Senhor tem palavras de bênção, palavras, ó Deus, que vão de acordo com as necessidades de cada um dos corações dos meus irmãos. E o Senhor sonda nessa tarde, o Senhor nos contempla, o Senhor nos vê, o Senhor olha para dentro de nós e sabe, Senhor, exatamente aquilo que nós precisamos. E é no nome de Jesus, pelo livre acesso que nos foi dado pelo poder da cruz, o livre acesso ao coração de Deus, nós agora nos reunimos como corpo de Cristo e entramos nas regiões celestes pelo sangue de Jesus, por este caminho que é novo, por esse caminho que é santo, que esse caminho, ó Deus, que é perfeito. E nós entramos, ó Deus, na tua presença para dizer que tu és o amado das nossas almas, que nós te queremos, que nós te desejamos, que cada dia mais, ó Deus, a nossa terra, do nosso coração, ó Deus, precisa ser alimentada pelo Senhor. A terra seca do nosso coração precisa de chuva. Então, Senhor, em nome de Jesus, rasga os céus dessa tarde, rasga os céus, não apenas lá fora, mas aqui dentro, faça chover na terra do nosso coração. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nós queremos te pedir, em nome de Jesus, faça superabundar a tua graça, faça superabundar o teu favor e a tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Queremos caminhar na luz, queremos viver na verdade, queremos, ó Deus, que a transparência seja o marco do nosso ministério, o amor revelador de Cristo implantado na identidade da igreja. Nós queremos ser essa igreja forte, essa igreja calorosa, essa igreja amada, essa igreja que serve, essa igreja que é chamada igreja, porque ela foi nascida pelo coração de Deus, e ela resplandece nessa terra o compromisso de amar e servir as pessoas, até que Ele venha, e que Ele cumpra os desígnios dEle no coração de cada um de nós. Este é teu rebanho, Senhor. Somos homens, somos fracos, somos pecadores, somos limitados, e por isso nessa tarde nós te pedimos perdão. Perdão por tudo que há em nosso coração ainda de errado. Perdão, ó Deus, em nome de Jesus, pelas nossas falhas. E nós nos arrependemos de coração e confessamos a nossa pequenez, mas também confessamos, ó Pai, graças a Deus pelo poder do sangue de Jesus, que nós temos livre acesso ao Senhor. Quando nos arrependemos, novamente a conexão é estabelecida e nós podemos confiar no Senhor, que o Senhor é perdoador, lança fora o nosso mal e nos dá a condição de viver diante do Senhor. Pai,
Em nome de Jesus, que estes irmãos sejam contemplados pela luz do Teu Espírito Santo e tocados pelo Senhor. Nós ofertamos este culto de louvor, ofertamos este culto de gratidão, ofertamos este culto, Senhor, de eleição também diante do Senhor, porque tudo é para o Teu reino e para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus é Deus e Ele se importa com você. Amém. Podem se assentar, meus queridos. Olá, seja bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações. Gary Ezo e Anne Mary Ezo, em seu livro A Transição do Infante, Criando Filhos de 2 a 3 anos, nos ensinam como prevenir a mentira. As crianças com até 2 anos precisam da atitude por parte dos pais para aprenderem os comportamentos desejados por eles. Só colheremos a verdade falando sempre a verdade. Aproveite as situações rotineiras. Diga, agora vamos almoçar. Então coloque a criança na cadeira para alimentação. Aos poucos, o bebê associa o que você disser ao que vai acontecer e estará aprendendo o conceito de falar a verdade. O surgimento da mentira pode estar associada a algumas situações de raiva gerada nos pais e que pode causar medo nos bebês. Se uma criança for constantemente corrigida com raiva, ela receberá a mensagem de que qualquer comportamento errado estará relacionado à raiva e por isso começa a mentir. Porém, pior será se a criança esconder a verdade e, em nome da gentileza, os pais começarem a rir. O bebê entenderá como uma mensagem de satisfação dos pais para o comportamento errado do filho. Crianças emocionalmente saudáveis são resultado da mensagem certa, enviada no momento certo e do jeito certo. No culto do próximo sábado, teremos aqui na nossa igreja a participação do grupo teatral Jeová Nissi, às 19 horas. Você não pode perder. Venha e traga seus amigos. Queridos tios, facilitadores, somos muitos e diferentes. Brincalhões, curiosos, Tímidos. Nem tão tímidos. pequeninos, nem tão pequeninos. Quase gente grande. Cada um de nós. E nossa diferente idade, Tamanhos e personalidades. parecemos às vezes e não estamos atentos. Ou interessados em aprender. Mas acredite, Queremos, precisamos aprender as histórias do Papai do Céu. como aplicar os ensinamentos contidos nas Escrituras sobre o amor do Criador do Universo por todas nós. A ter vida E aproveitar a vida com Jesus. e com o Espírito Santo. Precisamos de compromisso e preparos específicos para que possamos prosseguir na jornada cristã. Cheio do dói. Que as ideias contidas na palavra de Deus causam. Já somos a igreja do futuro. Somos discípulos. Somos líderes em treinamento. Quem vai ministrar para nós? Quem vai ministrar para nós? Capacitação de facilitadores do Mini, dias 30 e 31 de março, às 19h30, na Primeira Igreja Batista. Não perca a oportunidade de participar da formação do caráter espiritual de líderes em potencial.
Nesta semana estaremos iniciando as atividades de preparação para vários cursos como Veredas, Mulher Única, Homem ao Máximo, Aliança, Habitude, entre outros. Se você é um dos nossos parceiros, não pode ficar de fora. Então anota aí, nesta quarta-feira, dia 29, às 19h30, aqui no Templo, teremos muitas novidades e ministraremos Jesus, maravilhoso conselheiro. Esperamos vocês! Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite a vocês, parabéns, porque vocês não tiveram medo da chuva. Não são de açúcar, vocês não são crentes de açúcar. Que bom. Estamos aqui, nós vamos comentar um pouquinho com vocês o que o Ministério Infantil está aprendendo lá em cima. Nós estamos no primeiro, no segundo e no quarto andar. E às 10 horas tem mais um andar. Até no quinto andar o Ministério Infantil está funcionando. Graças a Deus, o número de crianças tem aumentado. E a gente está precisando, eu acho que logo, já falei para o Gil, falei, logo, acho que nós vamos estar expulsando algumas salas por aí, que a gente vai precisar de mais espaço. Bem, nós estamos aprendendo nessas próximas 4 lições, hoje mais 3, nós estaremos estudando sobre o tabernáculo. Para quem hoje está nos visitando, não tem muito conhecimento da Bíblia, o tabernáculo era uma grande tenda que Deus instruiu o povo de Israel a fazer. Isso aconteceu naquela época que eles saíram do Egito. Eles tinham passado o mar, atravessado o mar, e lá no deserto, depois que Moisés escreveu aquelas 10 tábuas, né? Foi logo depois disso, Deus falou, olha, façam um tabernáculo. Era uma tenda, porque eles ainda eram um povo nômade, eles não tinham um lugar fixo. Então, eles paravam no lugar, depois eles viajavam, paravam em outro. Então, não tinha como construir. Então, existia o tabernáculo. Ele era dividido em 3 lugares. O lugar onde haviam os sacrifícios, outro onde haviam alguns utensílios, e, por último, havia o Santo dos Santos. Era o átrio, o Santo e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, só o sacerdote poderia entrar. Aliás, o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, e ele teria que entrar ali, ele teria que ter toda uma preparação de purificação, porque ali no Santo dos Santos existia a arca. Quem já assistiu alguns filmes de Indiana Jones, conheceu a arca, né? Ouviu falar da arca? Pois é, aquilo é apenas um filme, né, uma ilusão assim, mas ela realmente existiu naquela época, e ali dentro haviam as tábuas da lei. E quando você chegava perto da arca, havia a presença muito forte de Deus. Então, por que Deus mandou fazer aquilo? Deus, se você olhar o Velho Testamento, Velho e Novo Testamento, se você olhar os acontecimentos um depois do outro, você vai perceber que Deus vai se revelando aos pouquinhos. Assim como você vai contando uma história para uma criança, primeiro você conta para ela bem assim, de criança para criança, depois você conta a mesma história para ela com 7 anos, você aprofunda mais, com 12 mais, com 17 mais, e é assim. Então, Deus foi fazendo isso com o ser humano. O ser humano, o povo de Israel, lá no Egito, era escravo. E Deus fala assim, olha, vocês vão fazer um tabernáculo. Existiria, então, um ponto focal. Gente, como faz falta a mão direita, né? Tinha um ponto focal. Então, tinha um foco, era um lugar do tabernáculo onde todos se reuniam. Era como se hoje fosse aqui o nosso tabernáculo. A gente sempre se reúne. Então, eles nem sabiam o que era isso, se reunir diante de um lugar onde havia a presença de Deus. E ali, então, eles faziam os seus sacrifícios. Deus instruiu que eles deveriam fazer o sacrifício. E os animais eram sacrificados no lugar dos seres humanos para que os seus pecados fossem perdoados. Toda vez que a gente ouve isso, e eu acho que você também, deve falar, ai meu Deus, mas sacrificar animalzinho, que dó, não tinha um outro jeito? Não, era o jeito de mostrar
que um dia viria o Filho do Altíssimo e ele seria o sacrifício. Então, várias situações que vão ficar claras, vão ficar explicadas na vinda de Jesus, começam a acontecer ali no tabernáculo, quando o tabernáculo é construído. Bom, nós não vamos falar muito mais, mas olha, gente, a nossa revista é uma revista muito bem elaborada, é uma equipe de Santa Catarina que faz, tem teólogos, psicopedagogos, pedagogos, e eles fazem um trabalho muito bom. E essa quinta e sexta-feira, agora desta semana, nós teremos a capacitação para facilitadores do Ministério Infantil. Ela é aberta a todos os membros da igreja, homens, mulheres, principalmente casais. Nós queremos modelos masculinos lá no Ministério Infantil, em todas as idades, e você já sabe por quê. Nós queremos que as crianças não vejam só mulheres ligadas à religião, a Deus. Nós queremos que as crianças olhem para homens, meninos olhem para homens e falem assim: eu quero ser como aquele tio lá da minha sala. Queremos que você seja essa pessoa. Então, eu quero convidar a todos para virem quinta e sexta-feira. Quem não é membro da igreja paga uma taxa irrisória para participar. Mesmo que você não queira, não pretenda ser facilitador do Mini, mas você quer ser um bom pai, melhorar o seu culto doméstico, aquele encontro com seu filho, venha e faça. De repente, mais para frente, você até desperte esse desejo, mas se não quiser, mesmo assim, venha, é aberto a sua igreja, que prepara com todo carinho para você. Nossa equipe é maravilhosa. Então, não falte quinta e sexta-feira, 19h30. A abertura é aqui embaixo no templo. Vamos ficar em pé e nós vamos ler o versículo de hoje. Deverão fazer, vamos todos juntos? Deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Êxodo 25, 8. O propósito de Deus é habitar no meio do seu povo. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Que bom saber que naquela época o Senhor já começou a introduzir a ideia do tabernáculo, de um lugar onde o Senhor habita. E esse tabernáculo acompanhava o povo, onde o povo ia, o tabernáculo ia. Se o povo parava, o tabernáculo parava. Era reestendida a tenda. Pai, que bom que o Senhor já habitava no meio do seu povo naquela época, e hoje o Senhor habita no nosso meio. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos porque os nossos facilitadores vão ensinar essa mensagem tão linda para as crianças. As crianças vão começar a aprender isso tão cedo, que o Senhor está no meio do povo. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós te amamos e amamos a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja sobre todos os facilitadores, sobre as crianças e os pais. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as crianças, os pré-adolescentes, lá à porta. É isso aí, vamos dar uma linda salva de palmas para as nossas crianças, nossos professores, facilitadores, monitores e os pais, mães responsáveis que tem abençoado o Ministério Infantil. Amém. Podem assentar-se. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Uma vez por ano, nós temos a eleição da diretoria estatutária e do corpo diretivo da igreja, e é hoje. Mas é algo que nós faremos muito rapidamente. Então, se você é membro da igreja e não pegou a sua cédula de votação, por favor, levante-se agora, encaminhe-se ali para o nosso hall de entrada, no balcão, pegue o seu formulário, e os irmãos que não têm caneta, porque você vai marcar apenas com X, não é? O formulário. Se você não tem caneta, aqui, à minha direita e esquerda, nós temos também canetas. Está aqui, Valdir, está ali atrás, ó. Isso.
Ok, então você tem canetas para você utilizar. Membros da igreja que estão com os seus formulários, eu vou dar algumas explicações. Você vai ver que no máximo em 10 minutos nós teremos feito a eleição. São 17 horas e 25 minutos, nós declaramos a nossa assembleia reaberta para continuar então o pleito. Quero pedir à irmã Maria Lídia, Renato, que fiquem aqui à frente. Estes são 2 irmãos da comissão eleita pela igreja no mês de fevereiro para monitorarem, supervisionarem o processo de eleição. Eles 2 estão aqui no culto, mas outras pessoas fazem parte também. O que nós precisamos para agora é que um dos nossos irmãos presentes aqui, membro da igreja, que sinta o desejo de cooperar, então vai se tornar o fiscal. Em cada culto nós levantamos do plenário um irmão ou uma irmã, membros da igreja, para serem os fiscais na contagem dos votos. Quem está aqui conosco e sente de Deus, sente no coração o desejo de agradecer a Deus essa oportunidade de servir a Deus e aos irmãos, acompanhando, fiscalizando a contagem de votos. Quem é esse irmão, essa irmã, membro da igreja, que neste culto, daqui a pouquinho vai sair e vai fazer a contagem? É alguma coisa que leva alguns minutos. Já temos? Então vem aqui, por favor, irmão, vem aqui para frente. Uma salva de palmas. Ok, cadê a salva de palmas, meus irmãos? Aí, tá joia. Júnior. Como é uma assembleia, é formal, então nós precisamos do seu nome completo. Diga aqui. Oswaldo de Rossi Júnior. Ok, joia. Muito obrigado por esses irmãos. Eles então acompanharão este processo. Vou dar algumas explicações. Somos uma organização, uma entidade religiosa sem fins lucrativos. A primeira Igreja Evangélica Batista de Campo Grande. Somos regidos pela assembleia dos membros que compõem a igreja. Mensalmente temos as assembleias, os irmãos são convocados, e uma vez por ano, então, obedecendo à risca o ordenamento estatutário, cumprindo os preceitos, não é, e as determinações legais da nossa nação, porque somos pessoa jurídica, realizamos então a eleição. Os membros da igreja, então, devem se identificar, é o que aconteceu, devem assinar uma lista. Essa lista será inclusive enviada para o cartório, para o registro das atas que contemplam, não é, que historiam este acontecimento. A eleição é feita neste mês da seguinte maneira: durante 3 semanas, os irmãos recebem as instruções por escrito e o formulário e fazem indicações. A comissão de eleição, anteriormente constituída em assembleia, junta e faz a tabulação, pega os nomes e colocam esses nomes em ordenamento. Aqueles irmãos e irmãs que foram mais indicados, então compõem o número de pessoas que virão agora a plenário para serem eleitos. Todos eles foram consultados e disseram sim. Muitas pessoas também são indicadas, mas quando consultadas dizem: olha, me perdoe, nesse ano eu não vou poder ajudar. Então nós temos várias situações de irmãos que foram indicados, que foram consultados e que abriram mão e que agradeceram, mas não puderam continuar. E há outros critérios também, todos eles estavam explicitados no formulário que a igreja recebeu e durante um mês trabalhou. Então, agora, nesse final de semana, no culto de ontem, nos 2 cultos de hoje pela manhã, neste culto e mais um, nós faremos a eleição propriamente dita. Os irmãos da comissão, mais os fiscais, acompanharão o processo e o resultado será trazido em plenário para os irmãos nos cultos públicos do próximo final de semana. E o ato de posse também será objeto da lavratura de uma ata especial, ata de posse da diretoria, com todos os documentos e assim por diante. E o ato de posse acontecerá neste culto, das 17 horas, no próximo domingo. Todo mundo tem caneta? Quem vai participar tem caneta, sim ou não? Alguém ainda precisa de caneta? Alguém precisa de caneta? Fique em pé, sem constrangimentos. Alguém precisa de caneta? Ok. Então vamos proceder, vamos abrir contagem. Geralmente fazemos isso em no máximo 6 minutos. Vamos lá então, irmãos.
Fiquemos em pé, vamos orar. Nós temos pedido a Deus que tome conta desse processo, porque entendemos, à luz da palavra de Deus, que a igreja não é um fenômeno social, não é um agrupamento apenas. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Cada um de nós foi comprado pelo sangue precioso do Senhor. Ele é o dono, Ele é o cabeça da igreja. Então, participar desta ação de eleger, de escolher, é algo que você encontra na própria Escritura, na Bíblia Sagrada. E nós não abrimos mão de pedir a Deus a condução nesse processo. Então nós temos orado, temos jejuado, pedindo a Deus o quê? As pessoas certas, para as funções certas, pelas razões certas. Pureza de motivos, desejo de servir a Deus e as pessoas. Vamos orar então e procederemos à eleição. Senhor, como é bom conhecê-lo, Senhor, como é bom conhecê-lo. A nossa vida só ganha sentido quando nós conhecemos o Senhor perfeitamente, não por nossos méritos, competência, não pelo conhecimento que venhamos a ter pelo estudo, mas porque o Senhor se revelou a nós. É privilégio demais participar da igreja, do corpo do Senhor Jesus. E o teu propósito para a igreja é tão nobre, é tão distinto, Senhor. É que ela seja a tua própria noiva. Jesus o noivo, a igreja a noiva, isso é sério, isso é lindo. E Deus, o Senhor nos chama para a santidade, para a vida limpa. Nós nunca teremos como pagar ao Senhor tamanho privilégio, Senhor. O privilégio da redenção, do perdão que recebemos em Cristo. E agora, Senhor, atuando na igreja, através dos ministérios, através das células, através de toda esta composição de homens e mulheres que servem ao Senhor e servem as pessoas, nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, dá-nos as pessoas certas, para esse tempo certo, dá-nos as pessoas para as funções que o Senhor mesmo as preparou para exercer. Dá-nos, Senhor, pessoas que sejam puras de coração. Ninguém de nós é perfeito, a começar em mim mesmo, Pai, mas que tenhamos um desejo incontestável, incontido, forte, apaixonado por sermos pessoas sérias, santas, e nos comportarmos retamente diante de um Deus que é completamente reto. Tu é a glória, a honra e o louvor para sempre. Toma-nos como igreja mais uma vez e faz a tua vontade através da escolha dos irmãos e das irmãs que atuarão na diretoria da igreja para esse novo ano eclesiástico. Nós agradecemos ao Senhor, humildemente em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, irmãos. A eleição é feita nos termos do nosso próprio estatuto. O estatuto, ao falar da diretoria estatutária, diz o seguinte: o presidente será sempre o pastor titular da igreja e o seu mandato será do tempo que definir o seguinte: enquanto bem servir a igreja. Então não há um período, mas um conceito. Ele será o pastor líder da equipe pastoral e ele terá o seu mandato enquanto bem servir a igreja. A igreja, nas suas assembleias mensais, pode tratar da vida do seu pastor, do seu líder, e pedir que ele seja substituído, por exemplo. Não acontecendo isso, então, ele permanecerá servindo a igreja com a responsabilidade civil, legal, de representá-la através do voto dos irmãos. Então, todos os anos, nós encaminhamos para o cartório e para as repartições públicas que desejam e que precisam, então, os dados da diretoria, e assim ocorre com o presidente. Os demais cargos são submetidos a voto anualmente. Então, nós vamos ver agora as pessoas, e está aqui a posição, a função de vice-presidente.
Como você viu aí, vários irmãos foram indicados, mas agradeceram e declinaram, ou seja, não puderam aceitar. De maneira que nós só temos um nome para vice-presidente, e eu quero colher então agora o voto daqueles irmãos que confirmam essa decisão, essas indicações. Os irmãos então favoráveis à eleição do pastor Ronaldo na vice-presidência da igreja, por favor, preencham fazendo um X na sua cédula, que já está rubricada e enumerada. Pois bem, vamos agora para primeiro e segundo secretários, que na verdade são secretárias, porque são só irmãs. Dos 5 nomes que os irmãos têm aí, nós escolheremos 2. Destes 2, o que tiver maior número de votos será então a primeira secretária, e a segunda mais votada, obviamente, a segunda secretária. Para que você tenha mais facilidade, nós vamos mostrar no telão a fotografia destas irmãs. E a ordem é ordem alfabética, o que não indica nenhum tipo de predileção. Então, concorrerão para a primeira e segunda secretárias as irmãs Cintia Aline Onofre Boazal, Clênia Lima Armoa de Deus, Maria Aparecida França da Silva, Maria Lídia de Brito Napi e Maria Rubenita Mota da Silva. Por favor, escolha 2 nomes. De igual modo, primeiro e segundo tesoureiros. Uma nota aqui. Você vai ver que na frente de um dos nomes para a tesouraria, há uma linha explicativa, também indicado para a comissão de exame de contas. São irmãos que foram indicados para mais de uma função e aceitaram concorrer em mais de uma função. Essa indicação é para ajudar você a decidir se vai votar nessa pessoa para esta função ou para outra. E assim, então, há este tipo de anotação. Em ordem alfabética, temos os seguintes irmãos: Ana Luísa Barbosa da Silva, Antônio Evangelista Saraiva, Cleverson Mariano Nogueira, Jorge Luiz Fernandes Freitas e Roberval Maurício Cardoso Rodrigues. Por favor, escolha 2 nomes. Agora veremos os vogais. Como os irmãos sabem, vogais não são consoantes, não é, irmãos? Os vogais são irmãos que compõem uma espécie de conselho consultivo, não tem função executiva, mas quando solicitados pela diretoria, eles vêm compor votos, então eles ajudam a diretoria. Temos aí 6 nomes e você vai escolher 3 destes nomes. Perceba que há indicações também à margem, dizendo que eles concorrem em outras funções. Então, em ordem alfabética, Anésio Nápio Júnior, Áurea Aparecida Riceto, Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, Marlene Nogueira de Souza Assato, Estênio Moreira dos Reis e Vera Tilde de Castro Pinto. Por favor, 3 nomes você vai escolher. Metade já foi, rápido, não é? No verso, Comissão de Exame de Contas, que também conhecemos por Conselho Fiscal, há 3 desses irmãos concorrendo para outras funções. Então, daria um tempo para você observar. Pois bem, vamos lá. Por ordem alfabética, você vai escolher 3 dentre os 6 que estão apresentados aí. Adilson Amorim Puertes, Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, Helena Kling de Almeida, Marcos José Brito, Renato Rodrigues Gualberto e Roberval Maurício Cardoso Rodrigues. Pode escolher. 3. Comissão de Orçamento. 4 desses irmãos têm anotações, porque concorrem ou concorreram para outras funções. Em ordem alfabética, temos 6 nomes, você vai escolher 3. Adilson Amorim Puertes, Anésio Napi Júnior, Edson da Silva Almeida, Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, Marcos José Brito e Wilson Joaquim da Silva. Pode escolher. 3.
Ministério de Construção, e nesse ano nós estamos retomando, pela graça de Deus, o planejamento frontal da Igreja do Campo. Esses irmãos, então, atuam nesta área de construção. São 3 indicações e você vai escolher um deles. Em ordem alfabética: José Duarte Filho, Rony Armoa de Deus e Wilson Joaquim da Silva. Escolha, por favor, um. Por último, o Ministério de Oração. De igual modo, há 3 nomes, você vai escolher um. Em ordem alfabética: Aliomar Rodrigues do Nascimento, Marcos Antônio Ritti e Valdir Balbueno. Escolha um. Pois bem, vencemos e somos gratos a Deus. Uma salva de palmas para você. Se ouve muito bem você. Fique em pé, você que votou, está com a sua cédula na mão. Fique em pé, por favor. E agora passe para a sua direita, até chegar na pessoa que está na extremidade da fileira. E os nossos irmãos da comissão e também nosso irmão fiscal irão fazer agora a contagem. Podem assentar-se. Valdir, é com você. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Deus, mais uma vez, trabalhando no meio do seu povo. Queremos apenas enfatizar nessa tarde que teremos no próximo sábado a Companhia de Teatro Giovanici. Eu quero convidar a amada igreja para que vocês também convidem outros irmãos, amigos de vocês. A Companhia de Teatro Giovanici, ela é muito famosa. Ela viaja o Brasil inteiro nas igrejas maiores e eles apresentam teatro evangelístico de uma forma muito, mas muito intensa, profunda e dá condições de entender e divulgar a palavra de Deus por meio das artes. Eles são maravilhosos, eu convido você a participar. Será neste sábado, às 19 horas, no nosso templo. E nesta quarta-feira, dentro do seu boletim, você observará que dentro do seu boletim tem este formulário. Na verdade, é uma informação a respeito dos cursos da UDF, Universidade da Família. Quem já fez o curso Romance, Criação de Filhos, Crown, Mulher Única, Homem ao Máximo, Habitudes, Aliança e Veredas, vocês são convidados para participarem nesta quarta-feira, às 19h30, aqui na igreja, de uma grande celebração que nós falaremos sobre estes cursos e principalmente como nós vamos direcionar esses cursos no ano de 2017. Os cursos da UDF, da Universidade da Família, são poderosos, são ferramentas que Deus tem utilizado para ensinar a igreja, para capacitar a igreja, e assim nós sermos bênçãos em Campo Grande. O Veredas, que é um curso que inclusive começa agora em abril, tá, irmãos? Em abril tem Veredas. Então, você pode nos procurar depois. E o que acontece? São cursos fantásticos que ministram muito no nosso coração e são ferramentas que o Espírito Santo tem dado à igreja como uma forma de autoavaliação, de conhecimento, ferramenta poderosa para abençoarmos as famílias de Campo Grande. Então, esteja envolvido, participe, porque certamente você será mais bem capacitado para fazer realmente a diferença na vida de Campo Grande. Amém, igreja? Então, nesta quarta-feira, teremos agora, eu quero convidar os nossos amados convidados, só que antes dos convidados ouvintes, eu preciso vir para esse lado, né, Catsilane? Nós temos aqui um público diferente, um público muito especial, os nossos amados irmãos surdos. Eu gostaria primeiramente que você convidasse todos os surdos para ficarem em pé, para que a igreja pudesse identificar os nossos amados irmãos surdos. Então, surdos, por favor, fiquem em pé. Agora, peraí, igreja, calma, igreja. Igreja, eu quero que vocês aprendam a fazer certo, vocês estão errados. Eles são surdos, então vamos aprender a bater palma para os surdos na língua de sinais. Vocês fizeram palma para Deus, amém? Não é desse jeito, não é desse jeito. Para bater palma para os surdos, vocês olhem para a intérprete. Aê, olha que bonitinho.
Essa é a salva de palma para os surdos. Vamos de novo? Aí, ó. Que Deus abençoe os surdos. Vamos aprender uma palavra em Libras? Vamos. Rapidamente eu quero que vocês olhem para a intérprete e ela vai ensinar vocês a palavra. Deus abençoe você. Vamos lá. De novo, Deus. Ó, só um pouquinho. Você levanta a sua mão direita. Irmãos, tem que ser a mão direita, tá? Porque senão vira outro sinal. Então, e a gente ensina porque senão vira até besteira. Vocês pegam a mão direita, eu vou ficar de costa, mão direita, levanta para cima, é acima da cabeça, tá? Não pode ter preguiça, na língua de sinais tem o sinal certo. Então, levanta acima da cabeça, Deus. Ok. Agora o abençoa, você fecha a mão, as duas mãos, vai lá, Katsilane, coloca para frente e faz isso. Abençoe você, aponta para eles. Ok? De novo, agora para os surdos. Deus abençoe vocês. Amém. Assim que bate palma. Agora nós queremos também dar uma salva de palma para os nossos amados convidados ouvintes. Os surdos já sentaram ali. Agora que olhou a intérprete. Agora eu quero convidar os amados convidados nossos que são ouvintes, né, para ficarem em pé, aqueles que são os nossos convidados, nossos visitantes. Eu já sei que tem um aqui que é do Rio Grande do Sul, mas então eu quero convidar o gaúcho, para ficar em pé e vai receber uma salva de palma. Temos mais alguém? Meu querido, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém aqui que é convidado? O Alex é meu amigo, é convidado também, faz anos, né, Alex? Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. O Cleiton, que é de São Paulo, Deus abençoe. Aqui também, minha senhora, Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém aqui, igreja? Tem aqui no fundo? Tem? Aqui do lado, olha, Deus abençoe vocês, famílias preciosas. Deus te abençoe também. Este é o amado povo de Deus, dando a calorosa recepção para os amados dessa noite. Agora nós temos um momento muito especial e rapidamente nós queremos receber. Hoje é noite, dia de batismo. Temos aqui um corajoso, né? Enfrentou um pouquinho de frio, mas chegou aqui debaixo da lagoa. Né, Odair? Vamos receber com muito carinho o pastor Jean. Uma salva de palmas para o nosso amado pastor Jean. É isso aí, Davidão. Jean, Deus abençoe sua vida. Vamos receber o Jamilson, que é o líder, e o nosso amado Odair de Jesus Alves. Glória a Deus. Quem está apoiando aqui, Odair? Vamos ficar em pé. Aí, Odair, para você essa festa, meu amado. Nós temos muito prazer em te receber aqui, olha. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, irmão? Aleluia. Ali, olha. Eu já estou velho. Ai, meu Deus. Amados, semana que vem, dia 5 de abril, eu faço aniversário, mas já não estou enxergando mais. Aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Parabéns, Odair, com amor, célula 41. Glória a Deus. Odair, vamos ouvir o seu testemunho. Antes de aceitar Jesus, eu que ditava minhas próprias regras. Muitas festas, bebidas e mulheres. Mas graças a Deus, Jesus me deu a oportunidade e eu abracei com todas as minhas forças. Então, eu aceitei a Jesus. E hoje, eu não faço mais as coisas que eu fazia antes. Sou mais centrado e focado nas coisas do meu Pai com Jesus Cristo. As maravilhas estão sobre a minha vida. Eu já tive a oportunidade de ver várias bênçãos depois que eu realmente aceitei a Jesus. Aleluia, amém. Meu querido, e muito mais bênçãos você vai ver em Cristo Jesus, porque Deus, Ele tem um caminho certo para os seus filhos. Amém? Você confirma esse testemunho? Você quer viver essa vida nova com Deus? Amém. Então, autorizados pela igreja, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Amém!
mais um para Jesus, amém? E nós vamos povoar o céu, porque o céu é o nosso lugar. O céu é o nosso lugar, o céu nos aguarda. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos trazer agora os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor. Eu estou vendo aqui, irmã, deixa eu te usar como exemplo. Vem aqui, por favor. Você mesmo com a bebezinha. Deixa eu te falar algo. Como que é seu nome? Mirielle. E o nome da bebezinha? Fernanda. Queridos, a palavra de Deus nos diz que Deus como nosso Pai, Deus como nosso Pai, a palavra de Deus nos diz que Ele nos ama tanto, que tudo que há em nós é tão cativante em Deus, porque Ele nos criou para louvor e honra de sua glória. Ela como mãe, ela está numa fase ainda pequenininha, então ela fica ali cuidando, até as pessoas que chegam querendo cheirar, abraçar, beijar, a mãe protege, porque a mãe tem esse cuidado, tipo, não, vai pegar sapinho, vai pegar alguma coisa, cuida do filho, sempre é assim. É ou não é? É. E ela vai dar banho na criancinha, ela olha as mãozinhas, ela olha o pezinho. Quando chega numa certa idade, ela vai para a escola. E aí quando a mãe chega, vai dar banho, olha as mãos, olha os pés, olha tudo na criança. Olha se está em perfeito estado, porque cuida. Pai e mãe cuida de filho. E é muito importante cuidar dos filhos. Só que eu quero dizer algo para você, por mais que essa irmã cuida de sua bebê, Deus, Ele é o maior interessado em cuidar de nós. Deus, Ele não cuida apenas de quantos 5 dedinhos nós temos nas mãos. 5 pezinhos nós temos em cada pé. 5 dedinhos, perdão. O que eu disse? É verdade, só tem 2 pés, né? Irmãos, mas calma, tem gente que não tem 2, tá? Deus, Ele sabe quantos dedinhos nós temos nas mãos. 5 em cada um. Deus sabe que nos nossos pezinhos também tem 5 pés, cada dedinho nos pés. Deus sabe quantos dedinhos tem nos nossos pés. Mas, nós como pais, cuidamos tão bem dos nossos filhos. Mas a Bíblia diz, e olha o tamanho do cabelo da irmã. Deus diz na palavra dele, que o cabelo das nossas cabeças são contados diante de Deus. Se essa mãe cuida do bebê e cuida, a palavra de Deus nos garante que Deus cuida tanto de você, que até os fios dos seus cabelos estão contados. Então, irmãos, Deus sabe de como está o seu coração. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe da sua dor. Deus sabe da sua dificuldade. E eu quero que você saiba, tudo que é de você, tudo que é seu, é conhecido diante de Deus. E Ele está cuidando de você de um jeito especial. De um jeito que talvez você não vê. Mas espere e confie em Deus. Porque toda vez que você confiar e esperar em Deus, você verá os livramentos do Senhor sobre a tua vida. Toda vez que você deleitar o seu coração para o Senhor, entenda que Deus vai te pegar no colo e vai suprir todas as suas necessidades. Não duvide de Deus, creia somente em Deus. Traga seus dízimos, traga suas ofertas, porque Deus sabe o que você tem. Deus sabe também o que você não tem. Ele sabe qual é a sua dificuldade, mas o seu coração precisa ser totalmente do Senhor. Então, enquanto nós cantamos, entregue diante do Senhor aquilo que é dele. Traga o seu dízimo e a sua oferta. E saiba que é Deus quem cuida de você. Em todos os momentos, Ele é o teu Pai que te protege. Amém. Quero andar
orar cantando essa canção. Também santo eu serei, Senhor. Queremos andar no caminho e na verdade quero andar no caminho. Quero andar na verdade. Quero andar na justiça, no caminho da santidade. Não vou viver no pecado, meu passado Ele apagou. Eu vou morrer pra este mundo, Cristo me libertou. Quero te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é meu Salvador, também santo eu serei, Senhor. Quero te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é meu Salvador, também santo eu serei, 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 Senhor. Eu serei, Senhor. Levante as suas mãos e declare tudo, entrega a ti. Meus sonhos, planos e desejos consagro em teu favor. Meus olhos, boca, ouvidos, corpo, tudo pra teu louvor. Meus olhos, planos e desejos consagro em teu favor. Meus olhos, boca, ouvidos, corpo, tudo pra teu louvor, Senhor. Quero te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é meu Salvador, também santo eu serei, Senhor. Quero te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é meu Salvador, também santo eu serei, Senhor. Eu serei, Senhor. Você pode dizer mais uma vez? Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor, sem me esconder, sem me esconder. Porque santo é o meu Salvador, também santo eu serei, Senhor. Quero te ver, Senhor. Queremos te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é o meu Salvador, também santo eu serei, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, ser santos porque Tu és santo, Senhor. Enquanto isso, o Senhor nos corrige, o Senhor nos trata, o Senhor jamais nos desampara. E vamos continuar declarando a Sua santidade. Ele virá nesse lugar. Amém.
meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Declare: Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos, então comece a clamar pro seu Deus. Ele virá. Nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo. Erga suas mãos e declare: nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Santo és, todos verão que és tu, único Senhor, único Rei, Salvador. Sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós. Erga a sua mão e declare: ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Sim, és tu, Senhor dos senhores, digno és, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Ele é o nosso Rei e Salvador. Com Ele nós podemos andar em segurança.
com Ele nós podemos nos alegrar. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. E te convido a cantar essa canção, dizendo que você o ama, que você deseja, que você o quer. Em nome de Jesus. O fraco diz, forte eu sou, pelo Espírito de Deus, que da morte ergueu Jesus, e o pobre enfim vai declarar: Deus é minha porção e abençoado sou. Quantos abençoados nós temos aqui nessa tarde? Diga a Ele: acende, Senhor, acende em nossos corações um fogo em nome do Teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus.
Amém? Continue em pé, feche os seus olhos. Fale com o seu Deus nessa noite. Continue adorando, continue falando com Ele. Peça para que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Se o Espírito Santo não ministrar aos nossos corações, qualquer palavra que for ministrada, ela não surtirá efeito de vida. Você pode decorar, você pode se lembrar, você pode até tentar, mas sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos. Então peça para que o Espírito Santo fale com você, te agradeça, porque Ele é o nosso Salvador, porque o Senhor Jesus, quem cuida de nós, é quem tem ministrado aos nossos corações, é quem tem cuidado da sua noiva, da sua igreja. Se apresente nessa noite como uma noiva perfeita diante do seu noivo. Diga a Ele que você tem saudades dEle. Diga a Ele que você anseia pelo momento em que você irá se encontrar com Ele, em que Ele irá voltar para te buscar. Pai, é isso que nós ansiamos. Nós ansiamos pela sua presença. Nós ansiamos pelo retorno do Senhor Jesus. Vem, Jesus, nós cantamos, vem, vem, vem resgatar a sua igreja, vem resgatar a tua noiva. Pai, não há nada mais importante para nós do que honrar e engrandecer ao teu santo nome. Não há nada mais precioso do que a presença do Senhor. Não há nada que nós desejemos mais do que o dia em que o Senhor virá para nos buscar. Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações nessa noite. Continua falando com a sua igreja, continua ministrando. Faz a obra, Espírito Santo. Passeia no meio de nós. Fala conosco, limpa as nossas vidas de dentro para fora. Tira toda a podridão do pecado. Tira tudo aquilo que nos impede de ter intimidade com o Senhor, de nos apresentarmos perfeitos diante do Senhor. Limpa as nossas vidas nessa noite e faz-nos santos. Leva-nos para mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Boa noite. Graça e misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como é bom estar de novo compartilhando a palavra de Deus com os irmãos ouvintes, com os irmãos surdos também. Eu me lembro de alguns ali, né? A Elisa, o Adriano, o Denilson, né? Eu me lembro de alguns, não me lembro de todos, mas é muito bom que vocês estejam cultuando a Deus conosco. E o Valdir falou de idade, que eu não vou falar a idade dele, nem a minha, né? Mas esse ano eu completo 19 anos de convertido. 19 anos em que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Tem alguém aqui com menos de 19 anos? Não? Tem? Tem ali atrás, tem aqui. A menos tá bom. Não de convertido, mas de idade. Algumas pessoas, assim como eu, têm uma longa caminhada na presença do Senhor também. Talvez você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus há muito tempo, ou talvez você entregou a sua vida ao Senhor há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, semana passada, hoje. Talvez você está vindo aqui hoje pela sua primeira vez e você está pensando assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Senhor Jesus vai falar com você, quer ministrar o seu coração, quer transformar a sua vida, quer tirar todo o peso que você carrega muitas vezes sozinho. Mas essa mensagem é uma mensagem muito especial, porque ela foi feita em parceria com o pastor Yuri. Quem foi no Retiro dos Sonhos aqui? Quem foi? Algumas pessoas foram. E o pastor Yuri ele pregou no Retiro dos Sonhos sobre a forma e a essência. E essa, na verdade, é uma continuação da mensagem dele, que também tem o título de Forma e Essência. Porque que eu disse do tempo que eu me converti, porque eu falei, perguntei quanto tempo você já se converteu, eu falei de algumas experiências em que nós tivemos no Evangelho, falei de algumas coisas até na oração, de alguns desejos do nosso coração, porque talvez você se converteu hoje, ou você se converteu há muito tempo, mas você ainda não entendeu como cultuar a Deus, você ainda não entendeu a diferença entre as duas coisas principais que regem a vida cristã, a caminhada cristã, que é a forma
e a essência. Talvez você venha à igreja há muito tempo e você compartilha, você pratica algumas coisas há 20 anos, assim como eu, 19 anos, mas você está pegado à forma. E você ainda não entendeu, não conheceu a essência do Evangelho. Talvez você é um frequentador de cultos, você vem nos cultos da nossa igreja, você vem nas células da nossa igreja, você é um líder de célula, você talvez é um ministro de louvor, você pode chegar até a ser um pastor, um ministro, mas apegado à forma. A forma. Em 20 anos de convertido, tem gente que tem mais, mas em 20 anos de conversão, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Aqui na nossa igreja mesmo, né, há 19 anos atrás, ainda tinham os pilares aqui na frente, né, mas a igreja, o templo era menor, era só aquela parte ali, do pilar para lá. Né? E há 20 anos atrás, nós tínhamos os bancos de madeira aqui na igreja. E a igreja era menor, as bandas eram menores, haviam menos pastores, a igreja tinha menos membros na igreja, menos irmãos cultuando, os estilos de música eram diferentes, os acampamentos eram diferentes, as coisas eram diferentes. Nós não tínhamos o smartphone, né? Nós não tínhamos os tablets, não tínhamos nem celular. Basicamente, poucas pessoas tinham celular naquele tempo. Mas, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi avançando, as coisas foram mudando. Mas uma coisa não muda, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos acompanhar até o fim dos tempos. A palavra do Senhor Jesus, os princípios do Evangelho, isso não muda. Talvez você olhe, né, assustado para as coisas que o seu filho, eu tenho uma filha, né, e um filho também está na barriga ainda, mas já tenho, né, ainda não nasceu, mas vai nascer em maio. Mas eu olho para minha filha, para os desenhos que passam, para as coisas que ela assiste, e eu falo, meu Deus, né, olha o que ela faz. Eu já compartilhei isso aqui. Minha filha tem 1 ano e 8 meses. E ela pega o meu celular, ela abre lá no YouTube ou no Netflix, o celular travado, ela destrava o celular, ela abre lá no Netflix, ela vai estar nas pastinhas escondida, ela vai na pasta, ela vai no desenho que ela quer, aí quando ela enjoa daquele desenho, ela já muda de desenho, e aí às vezes ela ouve e ela já não quer mais ver desenho, ela quer ouvir música, né? E aí ela vai fazendo e vai fazendo. Às vezes ela pega o meu tablet também, deleta tudo, né? Um dia ela deletou todas as minhas mensagens, né? Todas as pregações que eu já tinha feito, ela pegou meu tablet, ela deletou tudo, né? Essa semana ela formatou o meu celular. Foi bom que estava pesado, né? Estava bem lento. E ela formatou. Eu falei, obrigado, filha, né? Tinha muita coisa, muita informação. Mas as coisas vão avançando dessa forma. E às vezes nós nos apegamos lá atrás. E nós, como crentes mais antigos, ou alguém que tem um tempo a mais, falamos assim, não, hoje em dia está tudo errado. Antigamente é que era bom. Antigamente é que as pessoas eram crentes de verdade. Porque os irmãos oravam e tinham a Bíblia e andavam com a Bíblia embaixo do braço. Eu me lembro quando eu me converti, há 19 anos atrás, nós tínhamos uma turma lá no meu bairro que nós líamos a Bíblia o tempo todo. E nós fazíamos competição para ver quem lia mais a Bíblia. Né? E era muito gostoso. E tinha um amigo, o Bruno, hoje ele está na Sara Nossa Terra. E ele andava com a Bíblia assim, ó, e ele andava lendo na rua. Né? E ele andava lendo na rua e ele sentava. E ele leu a Bíblia muito rápido. Eu me lembro que ele deu, acho que a Bíblia toda em 3 meses. Né? Ele leu, e ele lia. Né? Mas ele tinha a Bíblia dele toda riscada, toda desenhada, tudo feito, e nós tínhamos essas coisas. E às vezes nós olhamos para trás com saudosismo e falamos, antigamente que era bom, como eu era apaixonado pela palavra de Deus, como eu lia, como eu fazia. A juventude de hoje não lê. Os membros de hoje não são apaixonados pela palavra de Deus, porque só ficam no celular. Né? A gente não sabe se ele está lendo a Bíblia, se ele está falando no WhatsApp, se ele está entrando no Facebook, o que ele está fazendo. Mas nós nos apegamos à forma. Eu vou ler aqui um texto, lá em Atos, capítulo 2, abre a sua Bíblia. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Alguns princípios que nunca passam. A tecnologia pode avançar,
o seu tempo de ministério, o seu tempo de caminhada na vida cristã pode avançar, mas há algumas coisas em que nós devemos nos apegar, porque isso são a essência do Evangelho. A essência. A forma pode mudar. Daqui 10 anos eu não sei como é que vai ser. Eu não sei o que vai ser, como é que vão ser os pastores daqui 10 anos, né? Como é que vão ser os líderes daqui 10 anos, como é que vão ser os adolescentes daqui 10 anos. Quando eu olho as minhas fotos de quando eu era adolescente, eu falo, meu Deus, que roupa era essa, que calça era essa, que cabelo era esse, né? Eu falava, ainda com saudade do cabelo, né? Que cabelo era esse, meu Deus? Devolve, restitui, né? O Valdir até falou, né, que o Senhor conhece, Ele conta todos os fios da nossa cabeça. O meu trabalho é mais fácil, né? Ele já tem, é bem mais fácil ele contar os fios da minha cabeça. Os da barba não, ele já tem um pouco mais, que ela é grenha, daí é mais difícil até dele contar, mas ele conhece todos os fios da nossa cabeça. Então, Atos 2, de 42 ao versículo 47, diz o seguinte, está falando da igreja, está falando dos irmãos que eram convertidos. Leia isso, como se o apóstolo, como se Lucas estivesse falando de nós, como se estivesse falando da primeira igreja batista de Campo Grande, da célula 40, da célula 18, da célula 93, da célula 260, da sua célula, do seu povo, da sua comunhão. Ele está falando de você aqui. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. É uma igreja. São alguns princípios que foram mencionados aqui, que às vezes nós lemos e nem prestamos atenção. Talvez você perde tanto tempo lembrando do passado, lembrando do que você viveu, e que você para de viver o hoje. Eu te digo, meus irmãos, eu vou contar algumas histórias aqui, alguns testemunhos, algumas coisas que o Senhor operou na minha vida, mas o melhor de Deus para a minha vida é hoje. Hoje eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, os melhores dias da presença do Senhor. Não quer dizer que eu não tenha problemas, os meus problemas hoje são muito maiores do que os problemas de 19 anos atrás. Já pensou eu com 14 anos, que problema que eu tinha? Eu queria pensar se eu ia comer enroladinho de salsicha ou de presunto e queijo no recreio, né? Se eu ia vir a pé para economizar o passe e tomar uma coca, ou se, eu não sei, eu pensava nisso. Hoje os problemas são maiores, mas a presença do Senhor em minha vida, ela é muito mais forte. Ela é muito mais intensa. A minha intimidade com Deus, as coisas que Deus tem feito, isso é muito maior. E eu digo para você, se você não tem vivido hoje os melhores dias na presença do Senhor, há algo errado na sua vida. Há algo errado na sua intimidade com Deus. Deus fez muita coisa no passado. Talvez você, assim como eu, já vi estrela mexendo, já vi paralítico levantando, eu já vi gente sendo curada de câncer. Eu já vi pessoas que estavam com diagnóstico de morte sendo ressuscitadas. Eu já vi pessoas que nunca se converteriam, aceitando Jesus e virando crente assim, daquele mais chato, né? Que fala de Deus o tempo todo e que só quer pregar e que tudo é Deus. Eu já vi muita coisa, mas hoje eu tenho visto mais. Hoje o Senhor tem feito mais. E alguns princípios. Primeiro princípio que nós podemos ver na essência de uma igreja que vive a essência do Evangelho, é que eles dedicavam-se à doutrina dos apóstolos. Com o passar do tempo, a doutrina vai sumindo. E algumas igrejas vão deixando de pregar o Evangelho verdadeiro
Para eles ali era algo muito fresco. Jesus tinha acabado de subir para os céus. Eles tinham visto, alguns viram Jesus sendo crucificado. Alguns andaram com Cristo. E os apóstolos estavam pregando ali. Quais são os fundamentos da doutrina dos apóstolos? São três principalmente. O primeiro, Jesus é Deus. O segundo, Jesus morreu para pagar os nossos pecados. E Ele ressuscitou. E o terceiro, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus é Deus. Isso é uma mensagem difícil de ser pregada, apesar de ser óbvia. Sabe por quê? Porque hoje nós pregamos um Jesus humano. Apenas a vida de Jesus. E nós humanizamos a Jesus e falamos assim, não, sabe, você tem que seguir os passos de Jesus. E somente isso. Porque quando nós falamos da divindade de Cristo, se nós falamos de Jesus como Cristo, as pessoas têm dificuldade de seguir e vão falar assim, não, é impossível eu seguir a Jesus, porque Ele era Deus. Só Ele podia fazer as coisas. Então, algumas igrejas pregam a heresia apenas do Jesus humano. Apenas do Jesus humano. Mas Jesus é Deus, e somente Deus pode tirar você de onde você está. Somente um Deus pode transformar a sua vida. Somente Deus pode pegar na sua mão e falar, filhão, vamos embora, levanta, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua vida 100%. Eu vou transformar toda a sua vida. Somente um Deus pode fazer isso. Quando nós olhamos apenas para Jesus homem, para o Jesus carnal, para o Jesus possível, nós diminuímos a Jesus. E nós falamos assim, não, porque siga os passos de Jesus apenas, viva como Ele viveu, e aí nós vamos parando de pregar, e não falamos da morte, não falamos da ressurreição, não falamos sobre pecado. A outra coisa, Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Pecado. O pecado existe. Eu preguei alguns domingos atrás aqui, à noite e nos cultos da manhã também, sobre o pecado. O pecado é algo que nós temos que comentar, meu irmão. O adultério é pecado. Sabe, nós temos que falar sobre isso, sobre a mentira, sobre tantos outros pecados em que nós muitas vezes não tocamos. Nós não falamos nisso porque nós temos medo de mexer comigo. Talvez nós não pregamos isso porque nós temos medo de alguém se sentir ofendido. Mas Jesus morreu para te libertar, para te curar, para sarar você de todo o pecado. Ele morreu por isso. Se você está aqui nessa noite e você tem um pecado, algo que você tem praticado com os anos, e você tem carregado isso com você, confesse o seu pecado essa noite. Não deixe para amanhã. Mude de vida. Entregue aos pés de Jesus, que é o único. Ele é Deus. Ele é o único que pode te perdoar dos seus pecados. Jesus é Deus. Jesus morreu pelos seus pecados. Ele ressuscitou. Ele pegou a chave, sabe, a chave da vida. Ele pegou a sua vida para Ele. Ele levou sobre si os seus pecados. O terceiro princípio, Ele vai voltar. Meu irmão, não viva para esse tempo. Não viva a sua vida inteira para esses dias que são curtos, são poucos. Viva para a eternidade. Talvez você pode não amanhecer amanhã. Você pode não acordar amanhã. Quantas pessoas, irmãos nossos que estavam no nosso convívio e já não estão mais? Quantos familiares seus estavam com você e já não estão mais? E às vezes você tem vivido a sua vida apenas pelo agora, com medo de falar da ressurreição de Jesus. Esse é o maior desejo do meu coração. O dia em que o Senhor Jesus irá voltar, irá levar a sua igreja. Ele vai nos levar e vai nos tirar de todo esse sofrimento, de toda essa terra, de toda a corrupção. Ele vai te levar, meu irmão. Essa é a mensagem do Evangelho. Você não nasceu para esse mundo. Você nasceu para a eternidade. Você nasceu para a eternidade. E às vezes nós gastamos o nosso tempo aqui, e achando que a nossa vida é aqui, falando, não, Jesus volta só depois que eu casar, né? Porque eu ainda não casei, eu ainda não tive filhos, eu ainda não passei no concurso, eu ainda não comprei a minha casa no condomínio que eu queria comprar, eu ainda não viajei para onde eu queria viajar, eu ainda não criei meus filhos. Não diminua o Evangelho, não diminua a doutrina dos apóstolos, não diminua a mensagem de Jesus. Jesus vai voltar
e vai buscar a sua igreja. Mas para Ele te buscar, você tem que estar pronto. E nós vemos aqui que algumas coisas que a igreja, primeiro, ela permanecia em oração. A igreja do Senhor Jesus, ela permanece em oração. Nós já contamos aqui diversos testemunhos de oração, de pessoas que oravam 8 horas por dia, de adolescentes que oravam 4, 5, 6 horas por dia, de pessoas que acordavam 3 horas da manhã para orar. Eu já contei aqui, e eu vou contar de novo rapidamente, essa história que quando eu me converti, eu gostava muito de jogar videogame. Eu ainda gosto de jogos, de alguns videogames, mas naquela época meu primo tinha um Super Nintendo. Quem se lembra do Super Nintendo? Né? Era um videogame que era muito popular ali, né, nos anos 90, e aí nós locávamos as fitas dele. E como é que funcionava o Super Nintendo? Era diferente dos jogos de hoje, porque você colocava uma fita, ou você comprava a fita, mas você não podia desligar o videogame, porque senão você perdia tudo o que você jogou, o que você estava jogando, o que você salvou ali. Né? E aí nós locávamos as fitas na sexta-feira e ficávamos jogando videogame até o domingo à noite. E às vezes nós varávamos a sexta, não dormia meia hora ali, já acordava, já continuava jogando. E aí ia no sábado, assim, no domingo. E aí você imagina como é que nós íamos para a aula na segunda, né? Íamos exaustos. Mas era algo muito gostoso aquilo. E a gente os meus primos iam lá para a casa da minha avó, e a gente ficava jogando e conversando, e tomando coca, né, e comendo passatempo, miojo, e fazendo, e daquele jeito, assim, era o nosso final de semana. Mas um dia Jesus falou com a gente, o Espírito Santo falou conosco, falou assim: vocês gostam de jogar videogame, né? Aí eu falei assim: eu gosto, é gostoso, né, legal, é divertido. E aí o Espírito Santo me incomodou e foi muito claro. Ele falou assim: mas quanto tempo você tem passado falando comigo? E aquilo mexeu comigo. E aí eu fui falar com o meu primo e ele falou: cara, eu pensei a mesma coisa, eu acho que Deus está querendo que a gente ore. Eu falei: vamos orar, né? A gente deixou o controle de lado, mas não desligamos o videogame, né? Senão ia perder tudo que estava salvo. Mas deixamos ali. E eu me lembro, isso foi dos momentos de oração mais marcantes da minha vida. Era 1h30 da tarde. Nós começamos a orar. E a nossa oração não foi assim: vamos orar agora por tal coisa. Não, foi assim, eu comecei a orar, e aí ele orou, e aí eu orei, e nós fomos orando, e eu orava por ele, e a gente começou a orar pela nossa célula, e nós começamos a orar pelos governantes, pela nossa família, e meu outro primo chegou lá em casa, e ele na casa da minha avó, e ele entrou no quarto e ele não falou nada. Ele se ajoelhou e começou a orar também. E a minha prima também entrou. E aí nós começamos a orar e ficamos orando. Quando nós olhamos no relógio, era 8 horas da noite. Mas aquilo foi tão gostoso. Foi uma coisa tão importante da minha vida. Sabe, foi um momento que marcou. Mas quantos outros momentos de 8 horas eu tive? Poucos como esse. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Primeiro, porque a igreja ali vivia em oração. Mas segundo, que o mais importante é a essência. A igreja que é apaixonada pelo Senhor Jesus, não importa o tempo que você ora, mas importa que você não vive sem a oração. A oração é rotina na vida do crente. Eu já contei aqui também que em determinado momento eu tinha 16 anos, quando eu me converti com 14, mas eu trabalhava lá com 16 anos, eu era seleta, né? Cidem, não sei como é que chama hoje, menor aprendiz, mirim, isso aí. E eu morava no bairro Arnaldo de Figueiredo e trabalhava ali perto da Caloja, na rua João Pedro de Souza. E eu vinha com meu avô de bicicleta, todos os dias. Nós íamos de bicicleta e voltávamos de bicicleta, subia aquelas aranas ali de bicicleta, tem hora que ela faz assim, ó. E ela vai fazendo, você vai pedalando, né? E eu estudava à noite. Quanto tempo eu tinha para orar? Eu chegava em casa de bicicleta o dia inteiro, irmão. Né? Eu chegava em casa e só queria dormir. Na verdade, eu comia um pratão de comida e dormia, né? Mas, eu já contei aqui, eu não deixava de orar. Tinha um pé de manga lá no lugar onde eu trabalhava. E eu tinha 15 minutinhos de intervalo ali durante o dia, antes do horário do almoço também. Aí eu ia lá e orava. Tinha dia que eu ia para o banheiro do meu serviço e eu orava.
Depois eu comprei a minha moto, ficou mais fácil, né? Porque eu não estava menos cansado. Mas daí eu continuava orando. O que é o importante? Você orar 15 minutos, 8 horas, 10 horas, 1 hora. O importante não é a forma, mas é que você não consegue viver longe da presença de Deus. O crente vive em oração. Segunda marca da igreja, eles permaneciam em comunhão. Se você entende a essência do Evangelho, você sabe que a forma não é importante. Que esse templo aqui, um dia ele vai passar. Mas você sabe que você é importante para a igreja. Que você é peça fundamental para o corpo de Cristo. Aquele que entende a pregação do Evangelho, aquele que vive uma vida cristã na essência, ele sabe que os irmãos precisam dele. Que você precisa do seu irmão, que você tem que viver em comunhão, que você depende uns dos outros. Eu preguei aqui alguns domingos atrás sobre isso, sobre a importância de você olhar para o lado e você reconhecer que há uma pessoa aí do seu lado que precisa de você, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja de um abraço que você vai dar nela. A comunhão é algo muito importante. Eu falei aqui também que eu passei alguns anos da minha vida aqui na igreja, 2 anos, desde que eu me converti, e eu não conheci ninguém, eu não conversei com ninguém, eu não tive nenhum amigo, até o dia que eu entrei na minha célula, na célula da Andréia, e eu fui cuidado ali. Nós temos que entender que nós somos importantes, que você é importante, que os irmãos precisam de você e que você não é crente sozinho. Você não é crente sozinho, não é crente na sua casa. Você que está nos assistindo pela internet, pelo DVD, você que está nos assistindo daqui a alguns dias, talvez, você está assistindo, nós precisamos de você. Você precisa ser igreja junto conosco. Não seja igreja sozinho, não ande nessa moda dos desigrejados, dos que pensam assim, não, o importante é Deus, Deus me conhece, eu amo a Deus e Ele sabe disso. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E por último, eles tinham tudo em comum. Eles dividiam tudo, eles vendiam tudo e tinham tudo em comum. Eu não estou dizendo para você hoje pegar lá a sua casa, sua fazenda, o seu carro, e você vender e você dá. Mas tem crente que não divide nem house no culto, né? Que ele abre o house aqui, ó, embaixo da cadeira, né? Você fala que foi, irmão, tá com torcicolo, tá tudo torto, né? Não, tô bem, né? E aí ele vai abrir o house dele, se faz barulho, ele tosse. Aí ele tosse para ninguém ouvir. O crente de verdade, ele tem tudo em comum. Eu disse isso há algum tempo. No casamento é assim. Desde que eu comecei a namorar com a minha esposa, nós já tínhamos tudo em comum, nós já tínhamos a mesma conta bancária. Na primeira semana de casamento, quando nós começamos a namorar, eu falei para ela, tem um problema. Ela falou, o quê? Eu falei, eu vou namorar para casar. Entendeu? Então, se você não quer casar, já raspa fora já. Né? Miguel, assim, eu sou difícil. Não é fácil assim, não. Aí eu falei isso para ela. Aí ela falou, não, quero casar. Eu falei, então me dá seu salário aí. Né? Aí ela já deu. Mas não é isso. A gente tinha tudo em comum. As nossas contas, a gente já começou a planejar o casamento. Com 6 meses de namoro, nós demos entrada no nosso apartamento. Lá onde a gente mora hoje. 6 meses de namoro. A gente começou a pagar o nosso apartamento junto. E a gente andava lá na motinha lá, ia para cima e para baixo, né? Aí depois, 1 mês antes da gente casar, nós compramos um carro. Né? E aí, depois, nós fomos compartilhando tudo. E aí o meu carro, ela usa. Né? O meu apartamento, ela usa. Mas é meu carro? É meu carro? É nosso. Apesar que às vezes quando ela dá uma batidinha assim, dói um pouquinho, né? Mas o apartamento, é meu apartamento? É minha casa? É nossa casa. Não é meu para eu emprestar para ela. Eu não empresto o meu carro para minha esposa. É o nosso carro.
né? Assim, às vezes você dá uma dificultada, mas é nosso. É nosso. O salário é meu para eu falar o que ela tem que comprar, o que ela não tem que comprar? Não. Mas nós temos um consenso, amor, nós estamos apertados, nós temos tal plano, nós temos tal sonho, nós temos isso, temos aquilo, e a gente vive tudo em comum. Teve um dia, e eu quero contar, essa história é muito importante, eu queria compartilhar com vocês. Um dia, um irmão da igreja me procurou, faz alguns anos já, e ele falou assim, Fogaça, queria uma força sua aí, cara. Eu falei que foi, eu casei, e ele, na verdade eu sabia que ele era casado, né? Mas estou com dificuldade no meu casamento e eu estou precisando fazer uma moral lá em casa, né? Aí eu queria levar minha esposa para jantar, porque ele tinha pisado na bola com ela em várias atitudes. Ele falou, mas eu queria investir no meu casamento, eu acredito no meu casamento. Eu falei, o que você quer? Ele falou, eu queria saber se você não empresta seu carro. Eu falei, claro, não precisa nem pedir. Chegava e já pegava, né? Daí eu falei para ele, mas espera aí, onde que você vai? Lá no espetinho e tal. Daí ele falou onde ele ia, assim, né? Eu falei, não, irmão, que é isso? Vai lá no tal lugar, dei a dica para ele, né? Daí ele falou, não, mas eu não tenho dinheiro para isso e tal, não tenho nem dinheiro para pôr a gasolina direito. Eu falei, não, eu vou te dar uma oferta agora. Daí eu dei a oferta, falei, ó, o tanque está cheio, o carro está com você vai gastar mais ou menos tanto lá para jantar, e compra uma flor também, né? Fazer um agrado, deixa no banco assim e tal. Falei para ele, aí ele falou, não posso, tal. Eu falei, irmão, o seu casamento é meu casamento. Se você está em crise, eu também estou em crise, porque você é da minha família. Aí eu emprestei o carro para ele foi, e aí ele voltou assim no outro dia, né? Falei, ei, rapaz, nem sabe. Falei, nem precisa contar, já até imagino, né? Ele falou, rendeu, hein? Foi bom, foi legal, nós fomos no restaurante e tal, e aí eu fui pagando assim, ela falou, mas da onde, você tem dinheiro? Ele falou, não, deixa comigo, tá comigo hoje. Nem olha o preço no cardápio, né? Daí ela foi, e eles se divertiram, e foi muito bom para aquele casamento. Por que eu estou contando essa história? Porque a igreja verdadeira, ela tem tudo em comum. Não adianta você estar casado e você ter tudo, e você achar que tudo que Deus te dá é seu, que é só para você. O que Deus te dá, Ele está confiando para você abençoar os seus irmãos, para você abençoar a igreja. Não adianta, rapaz, eu na chuva, eu não sei como eu não fui assaltado ainda, mas eu não posso ver um ponto de ônibus na chuva assim que eu já paro. Fala, vamos lá para o centro, às vezes eu nem estou indo, né? Mas eu paro, eu levo, eu dou carona, né? Às vezes a pessoa está até suja, mas eu falo, vamos lá, irmão, vou te levar. Porque o que Deus nos dá não é só para nós, mas Ele dá para que nós possamos abençoar os nossos irmãos. Não se apegue à forma. Sabe qual que é a forma? A forma é assim, eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta missionária, eu oferto quando o pastor pede, e tá bom, fiz a minha parte. Mas a essência é quando nós somos tão apaixonados por Deus, que nós olhamos para os irmãos e falamos assim, meu irmão, esse seu problema, ele é meu também. Eu vou cuidar de você. O carro, às vezes, não vai ser fácil. Às vezes você vai emprestar seu carro e o irmão vai bater o carro. Já aconteceu assim? Né? Você vai emprestar e vai bater. Fazer o quê? Bateu, é nosso. Né? Eu não tenho dinheiro para arrumar, vou andar com o carro batido, eu que emprestei. A Bíblia fala que você não deve emprestar se você não pode dar. Que você não deve emprestar aquilo que você não tenha. Então não empreste. Mas agora, se você for emprestar, seja livre. Seja livre, mas o essencial é que você entenda que você não deve viver apenas pela forma, apenas pela religiosidade, apenas vir na igreja, mas você deve ir além. Você deve olhar para o lado, você deve ter uma vida de oração, você deve ter tudo em comum, você deve viver, você deve prestar atenção, se recordar da doutrina dos apóstolos, que Jesus é Deus, Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele vai voltar. Feche seus olhos, coloque-se em pé. A mensagem teve que ser um pouco mais curta hoje, por causa de muitas coisas no culto. Mas leve essa mensagem para sua casa. Leia esse texto mais uma vez. Reflita sobre isso. Você tem vivido apenas uma religiosidade?
ou você tem sido apaixonado por Deus? Queria que o pastor Valdir viesse orar aqui. Senhor Deus, como é importante vivermos na essência do Teu Evangelho. Evangelho esse que é boa nova, que é notícia boa para o nosso coração. Deus, que o nosso coração seja essa terra onde a Tua semente foi jogada e que ela possa, Deus, produzir fruto para que nós possamos testemunhar na vida do irmão e da irmã que nos cerca, que nos rodeia, que nos acompanha. Que este amor de Jesus, ó Deus, seja espalhado em nós, por meio de nós, para que possamos dar glórias ao Teu santo nome. Deus, nós não queremos ser religiosos, nós não queremos viver na forma deste mundo e nem na forma daquilo que é colocado para nós. A essência é muito melhor. Ser cristão nascido e gerado pelo Espírito Santo, essa é a vontade que nós queremos, sermos cheios do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir os Teus desígnios para a nossa vida. E que as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor perdoador do Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja o selo pelo qual nós viveremos nos nossos dias nessa terra, para refletir a identidade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.